Olá, gente. Meu nome é Caroline, sou instrutora do Grau Técnico aqui em Olinda de Radiologia e vamos falar hoje um pouquinho sobre tomografia e ressonância. Mas antes da gente iniciar sobre tomografia, precisamos conhecer os planos anatômicos, ou seja, os planos seccionais que vão nos auxiliar a entender a imagem de tomografia e conseguir ter uma noção de como é a imagem, de como é o exame. Então, primeiro vamos falar que na tomografia e na ressonância, lembrando que a gente sabe que as duas vão andar bem juntinhas, primeiro nós temos que saber quais são os planos seccionais. Vamos ter três planos seccionais principais na anatomia humana. O primeiro é o plano sagital, o segundo é o plano coronal e o terceiro, plano axial. Para nos auxiliar hoje, a gente vai ter aqui um esqueletinho para nos dar noção dos planos anatômicos. Então vamos lá. O primeiro plano, o plano sagital, vai dividir o nosso corpo em direito e esquerdo. Então, o plano sagital vai dividir o nosso corpo ao meio, lado direito e lado esquerdo. Aí a gente vai entender, pegando um pouquinho aqui, essa calota craniana. Então, o plano sagital vai ser essa linha do meio aqui, que vai ser justamente a linha sagital do nosso corpo. Então, no crânio vamos ter a linha sagital, que vai dividir o corpo em lado direito e lado esquerdo. Então, ou seja, na nossa imagem, em tomografia, vamos ter o primeiro plano sagital, que vai dividir o corpo no lado direito e no lado esquerdo. O segundo plano que vamos ter vai ser o plano coronal, que vai ser essa linha, essa sutura aqui que nós vamos ter no crânio, que vai dividir o quê? O corpo anterior e posterior. Então, essa sutura aqui vai dividir o corpo na parte da frente, anterior, e na parte de trás, posterior. Então, plano coronal, vamos lá, divide o corpo em anterior e posterior. Plano sagital, divide o corpo em lado direito e lado esquerdo. E o nosso último plano, que é o plano mais importante na tomografia, vai ser o plano axial. Como é esse plano? Esse plano vai dividir o corpo ao meio, ou seja, superior e inferior. Então, vamos colocar uma linha imaginária aqui de corte. Eu vou dividir o meu esqueleto. Vamos pensar aqui da pelve superior e inferior. Então, eu vou ter vários cortes que vai dividir o meu corpo. Então, na tomografia, o principal plano desses três que nós vamos ter vai ser o plano axial, que vai fatiar todo o meu corpo ali humano. Por isso, a tomografia ela vai ser melhor do que o raio-x, porque no raio-x eu tenho só um plano de visão, ou anterior, ou posterior, ou um perfilado. Na tomografia, não. Eu vou pegar ali o meu corpo, por exemplo, eu vou pegar ali o meu paciente e fatiar todo o meu paciente. Então, eu vou conseguir ter uma visão anterior, posterior do que eu quero estudar. Então, a gente pensa assim, para eu conseguir ter uma boa imagem, realizar um bom exame em tomografia, eu preciso ter noção desses três planos. Vamos repetir o plano mais importante, plano axial, vai dividir meu corpo ao meio, superior e inferior. O meu segundo plano, plano sagital, lembra aquela linha que fica no meio da calota craniana, vai dividir meu corpo em direito e esquerdo. E o terceiro plano, plano coronal, que vai dividir meu corpo nessa parte aqui. Lembra da calota anterior e posterior. Lembrando que em tomografia a gente utiliza na aquisição da imagem apenas o plano axial. E vamos fazer uma reconstrução para conseguir ver o plano sagital e o plano coronal. Na ressonância, que é um aparelho que me dá uma imagem ainda melhor, eu vou ter na mesma hora que eu realizar o exame, os três planos, axial, sagital e coronal. Então, para nós, técnicos ou tecnólogos de radiologia, é de suma importância a gente ter noção dos planos seccionais básicos do corpo humano.
para a gente conseguir entender a imagem. Então, a primeira imagem que a gente vai ter quando realizar o exame vai ser a imagem lá axial. Vai pegar, lembra daquele exemplo que a gente falou anteriormente? Aquele pãozinho de caixa, a gente tem o pão inteiro e o pão ele vem como lá? Todo fatiado. Então, axial é aquilo, eu pego a estrutura do corpo do paciente e fatio ele. Então, eu vou ter noção de todas as partes ali que eu quero estudar no corpo do meu paciente.